Olá pessoal, como é que vocês estão? Professor Paulo Zolim, para a gente dar continuidade à nossa aula de reforma religiosa. E vamos então começar a falar sobre a reforma luterana, que foi a primeira fase efetiva da reforma religiosa do século XVI. Martinho Lutero talvez seja o mais expressivo de todos os reformadores, porque tudo começou com ele. Né? Os demais reformadores, inclusive, se inspirarão em Martinho Lutero. Martinho Lutero é o nome abrasileirado de Martin Luther, né? Que seria o nome dele em alemão. Martinho Lutero era alemão e vivia num reino, numa região da Alemanha chamada Saxônia. Lembrando que naquela época a Alemanha não era como hoje. Era uma série de reinos e ducados e condados que faziam parte do chamado Sacro Império Romano Germânico, ainda num modelo político mais ou menos feudal. O Sacro Império Romano Germânico era comandado por um imperador, na época chamado Carlos V, na época de Lutero, chamado Carlos V, e tinha também uma forte influência dos papas, né, do Papa, no caso, na vida política, na vida econômica e na vida social e religiosa de todos esses reinos. Lutero era um jovem que se descobriu logo muito cedo com muita fé. Inicialmente ele pretendia ser advogado, né? A família queria que ele estudasse direito, e ele acabou indo para o caminho da teologia. Acabou se tornando, ordenando padre, e logo partiu para um doutorado em teologia e passou a ensinar numa universidade de uma cidade chamada Wittenberg, né, no reino da Saxônia. No ano de 1510, ainda bastante jovem, Lutero faz uma visita a Roma, lembrando que Roma é a capital da Igreja Católica, é o centro, né, político e religioso dos católicos. E Lutero faz uma visita a Roma e fica muito triste com tudo que ele vê lá em Roma, com a perversidade dos membros do clero, com a degeneração desses padres e bispos, e principalmente com a história da venda de indulgências, que era realmente muito abusiva em Roma. E então, no seu íntimo, depois da sua volta para a Alemanha, Lutero sente uma necessidade muito grande de fazer uma reforma doutrinária, de mudar a reforma da doutrina católica, especialmente naquilo que diz respeito à venda do perdão. Então, na sua interpretação bíblica, Lutero acreditava que a única coisa que podia salvar uma pessoa era a sua própria fé. Somente a fé salva. Não há o que você possa fazer, exceto ter fé, para ter a sua salvação. Então não é comprando as suas indulgências. Isso seria uma forma de convencer a Deus, através das suas doações, que você poderia ser salvo. Então, em 1517, Lutero publica um texto bastante agressivo, inclusive, conhecido como as 95 Teses. E ele prega esses folhetos nas portas de todas as catedrais e prédios públicos de Wittenberg, e acaba então provocando uma briga contra a igreja, né, por conta dessa situação considerada afrontosa pelos bispos e pelo próprio Papa. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui de uma coisa bem interessante, que é justamente essa história da publicação desses textos. Vejam, a ideia de Lutero foi para o papel. Então nós estávamos no começo do século XVI, né, 1517, comecinho do século XVI, onde o Renascimento ganhava muita força, a ideia da leitura, do livro, da popularização dos livros, de maneira que a ideia do Lutero sobre escrever as teses criticando a Igreja, elas ganhariam rapidamente o conhecimento do povo. O povo estaria ciente dessas ideias do Lutero porque elas foram escritas. Imaginem que mesmo que Lutero fosse morto por conta disso, não seria muito difícil imaginar que isso poderia acontecer. Já havia acontecido no passado com outros reformadores, né, que haviam tentado reformas.
as ideias dele continuariam vivas. Então isso é muito interessante, isso é uma quebra de paradigma, não é? E depois de uma série de atritos com os membros da igreja, com bispos e com o próprio Papa, no ano de 1521, Lutero é excomungado pelo Papa Leão X, através de um decreto do Papa, uma bula papal, conhecida como Bula Exsurge Domini. Então Lutero é excomungado. O que é ser excomungado? É ser expulso da igreja. E principalmente para um religioso, um padre da igreja, como era o caso de Lutero, a excomunhão significava praticamente a condenação da alma, a condenação ao inferno, né? E o que faz o Lutero quando recebe, então, a notícia da excomunhão e o documento do Papa? Ele reúne ali os seus seguidores e alunos em praça pública e rasga e queima a bula papal. E ao fazer isso, naturalmente ele estava rompendo relações com a igreja e dizendo, olha, para mim, o que o Papa diz ou o que o Papa escreve não tem nenhuma importância. Então era o rompimento ali de Lutero com a Igreja Católica. Observem que inicialmente ele queria apenas mudar algumas doutrinas, ou pelo menos mudar a interpretação que os bispos e o clero, de maneira geral, faziam dos textos bíblicos, né? Especialmente na questão relacionada à fé. Mas ele não vai conseguir essa reforma que ele pretendia fazer dentro da sua própria igreja, que era católica. E a partir daí vai nascer então uma nova doutrina, vai nascer uma nova igreja. Lutero vai ser muito perseguido, né? Inclusive sofrendo uma tentativa de sequestro, de assassinato, mas ele acaba sendo protegido pelo príncipe da Saxônia, do reino da Saxônia, que chamava-se Frederico III. Né? Frederico III o acolhe em seu palácio na cidade de Wartburg. Lutero passa um tempo bastante grande ali, meio que exilado, fugido, né? Pouca gente sabia que ele estava ali protegido. E durante esse tempo ele vai meditar muito, ele vai estudar muito e vai acabar usando, inclusive, esse tempo para fazer a tradução da Bíblia da língua latina para a língua alemã e dos textos do Novo Testamento, que eram escritos em grego, também para a língua alemã. Então Lutero acaba criando uma nova igreja a partir das suas ideias. Então, durante esse longo tempo no exílio em Wartburg, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão e vai criar ali as novas bases do que seria então o chamado luteranismo. Essa ideia de traduzir a Bíblia para o alemão tem também uma conotação política. Essa era uma época em que os reinos e ducados estavam tentando conquistar a sua identidade política, a sua autonomia política, querendo se livrar, por exemplo, da forte influência que a Igreja Católica exercia sobre eles. Imaginem que a ideia do cristianismo católico era uma ideia de universalidade, como eu já disse antes, e o latim era a língua oficial da Igreja Católica, era uma língua quase que europeia, né, para assuntos religiosos. Então você pegar a Bíblia, que era escrita em latim, os cultos e missas, que eram todos rezados em latim, e trazer isso para a língua nacional, no caso a língua alemã, isso vai dar uma ideia de nacionalismo. Isso vai dar uma ideia de autonomia política. Então tem, além da ideia de facilitar a leitura da Bíblia para os fiéis alemães, ainda tem essa conotação. Olha, estamos rompendo relações com Roma, também na questão da língua. Agora temos uma língua nacional para a nossa Bíblia e para os nossos cultos. Então nós teremos a criação de uma nova doutrina com a participação de outros filósofos importantes, filósofos humanistas, entre eles Philippe Melanchthon e o próprio grande escritor, conhecido como Erasmo de Roterdã, né, um escritor holandês que escreveu o Elogio da Loucura. Vocês devem se lembrar das aulas de Renascimento. Erasmo foi um dos primeiros grandes escritores a fazer críticas duras realmente à igreja, mais ao clero propriamente dito do que à igreja. Né? Felipe Melanchthon, junto com Lutero,
eles vão escrever então o que seria as bases da doutrina luterana a partir daí. Então aqui nós temos o príncipe Frederico III, né, um quadro, uma pintura, e aqui a imagem mais tradicional de Martim Lutero, Martin Luther, né, mais conhecido aqui como Martim Lutero. Bom, a Confissão de Augsburgo é o nome que se dá ao texto doutrinário criado pelo Lutero e pelo Philippe Melanchthon. Eu coloquei aqui alguns desses aspectos apenas para vocês perceberem onde ele diverge, onde ele entra em conflito com a Igreja Católica, né? Então, por exemplo, a questão da salvação da alma. O que dizia a Igreja Católica? O que era a tradição católica? As pessoas buscam a salvação através da fé e através das boas obras. O que eram as boas obras? Eram os exemplos dos santos, eram as obras de caridade, eram as doações feitas à igreja, era a ajuda aos necessitados. Então, tudo isso são consideradas boas obras, né? Fazer o bem para ser agradável aos olhos de Deus. Essa é a tradição católica, até hoje é assim. Lutero dizia que não, que a salvação se busca exclusivamente pela fé. Não há nada que você possa fazer para convencer a Deus. Não há nada que você faça que seja grande demais para que Deus perceba que você é bom. Porque Deus conhece você por dentro. Essa é a ideia do luteranismo. Então você não precisa agir, basta você ter fé, basta você acreditar que você vai ter a salvação divina. E essa salvação ela é dada por Deus de graça, quer dizer, ninguém conhece os métodos dele, porque algumas pessoas são escolhidas, outras não, né? Por isso que é chamado graça divina. Então, Lutero dispensa as boas obras. Okay? Depois nós temos a chamada condenação do culto a imagens de santos. Isso aqui está um pouco relacionado à questão das obras também, das boas obras, né? Então, cultuar as imagens passou a ser proibido pelo Lutero, inclusive a condenação ao culto às relíquias, né, as chamadas relíquias sagradas, que muitas vezes, como já disse a vocês, eram falsas relíquias. E a ideia de cultuar os santos e cultuar a Virgem Maria está muito ligada à oposição que Lutero fazia à ideia das boas obras. Né? Então, porque os santos, Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo, enfim, eles se tornaram santos pelas boas obras que praticaram. Eles alcançaram a santidade pelas boas obras. Mas para Lutero essas boas obras são dispensáveis. Logo, dispensável também o culto aos santos. A proibição de venda de indulgências, como eu disse, esse é o principal ponto de atrito entre Lutero e a Igreja Católica, né? Comprar indulgências era um ato de boas obras, então você não precisava fazer isso. A ideia do fim do celibato clerical, a Igreja Católica tinha uma regra que tem até hoje, inclusive, que os padres não podem se casar. Padres, bispos, cardeais, papa, enfim, né? Não podem ter vida amorosa, não podem ter família. Essa é uma regra da Igreja. E Lutero dizia que não, que o padre poderia ter essa opção se ele quisesse. E vocês vão ver no final que o próprio Lutero acabou se casando e teve vários filhos. A substituição dos 7 sacramentos tradicionais da Igreja Católica por apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, que também é chamada comunhão. E durante a Eucaristia, que é o momento ali do chamado sacrifício da missa, para Lutero não acontece a chamada transubstanciação, que é um dogma. Um dogma é uma verdade incontestável, uma verdade absoluta da Igreja, né? Uma crença absoluta. Pela Igreja Católica, o momento da Eucaristia acontece a transubstanciação, que é a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus. Então, para os luteranos, para Lutero, o que acontece ali é a presença espiritual de Cristo, ou seja, a chamada consubstanciação. Cristo está conosco no momento da Eucaristia, mas o pão e o vinho não são o seu corpo e sangue. Observem que todos esses dogmas faziam parte da tradição da Igreja Católica. E Lutero vai, aos pouquinhos, com a sua doutrina, quebrando todas essas tradições. A descrença na infalibilidade papal.
Então, pelos cristãos católicos, o Papa é, até hoje, considerado infalível, porque ele é uma espécie de, digamos, substituto de São Pedro. São Pedro é considerado o primeiro Papa, né, da Igreja Católica. A São Pedro, Deus deu a chave dos céus, mas não deu essa mesma chave aos papas, né? Então, Lutero critica e condena a infalibilidade papal. Para ele, o Papa é um sacerdote como qualquer outro, não tem nada de especial. E ele prega também o chamado fim da hierarquia eclesiástica. O que quer dizer isso? Para a igreja medieval e do início da Idade Moderna, o homem não podia ter contato diretamente com Deus. Haviam os chamados intermediários, que eram os padres e bispos e o Papa. Então, eles é que podiam ter contato com Deus. O homem precisava do clero católico para poder chegar até Deus. E Lutero quebra essa ideia. Ele diz que cada cidadão é um sacerdote em si próprio. Cada cidadão é um sacerdote de si próprio, né? Então, que essa hierarquia, Deus, sacerdotes e homens, era desnecessária, era dispensável. E, finalmente, a adoção da Bíblia e dos cultos em língua nacional. É uma das ideias defendidas por Lutero, que vai fazer parte depois da Igreja Luterana. Temos outros fatos importantes relacionados ainda à Reforma Luterana. No ano de 1522, nós tivemos na Alemanha uma revolta de camponeses, lideradas por um jovem chamado Thomas Müntzer, uma revolta camponesa contra os nobres alemães. Lembrando que a Alemanha era um país onde o capitalismo ainda não havia se desenvolvido de forma significativa. Era um país ainda, os reinos alemães eram reinos ainda muito feudais, com muitos servos ainda, e aquela relação, né, senhor-servo e tal. Então, aproveitando-se das palavras de Lutero, convencidos de que realmente deveria haver uma igualdade, que diante de Deus nós somos todos iguais, os servos acabaram exacerbando essa ideia e fizeram uma guerra violenta contra nobres feudais. Lutero, de maneira decepcionante para mim, pelo menos, ele acabou condenando essa revolta e ficou do lado da nobreza, né? Usou inclusive palavras duras, dizendo que esses servos revoltosos deveriam ser tratados como cães raivosos. Em 1523, Lutero casa-se com uma ex-freira chamada Catarina von Bora, com a qual ele teve 6 filhos. Então, acho que até para confirmar aquela ideia de que o celibato não era importante na vida do sacerdote, ele próprio acaba se casando com uma ex-freira. Então, um ex-sacerdote, um ex-padre, casa-se com uma ex-freira. Passou por lá essa moça muito bonita, chamada Catarina, ele olhou, gostou e disse, Catarina, vambora. E aí, já viu, né? Bom, em 1529, nós temos então uma decisão do imperador do Sacro Império, chamado Carlos V, quando ele percebe que já está muito difícil de controlar o crescimento do luteranismo, então eles decidem por uma dieta, seria uma espécie de reunião, de acordo entre os príncipes e duques e tal, chamada Dieta de Spira. Então fica decidido que nos reinos onde o luteranismo já tinha se alastrado, eles estavam livres para seguir essa religião. Nos reinos onde o catolicismo ainda era predominante, estaria proibida a prática do luteranismo. E contra essa decisão, os príncipes e duques e condes, os nobres, enfim, que governavam os reinos alemães, eles protestaram, porque eles queriam ter a mesma liberdade dos outros reinos. Então é desse protesto que nasce a expressão protestante, que nós usamos até hoje, né? O protestante hoje é o chamado cristão que não é católico, também conhecido como crente, como evangélico e tal. Mas o nome correto mesmo seria protestante, é o cristão não católico. Lutero morre no ano de 1546, aos 63 anos, e ele não chegou a ver, então, o acordo final que é feito em 1555, conhecido como Paz de Augsburgo, que decidiu, então, que cada príncipe, cada duque, cada conde ou cada rei decidiria sobre a religião
do seu reino. Então, a religião seria uma decisão dos próprios governantes. E essa frase, cujus regios ejus religio, quer dizer mais ou menos isso. Cada rei com sua religião. Ok, pessoal, por essa aula é só, para não ficar muito longa. Ainda vou gravar talvez mais uma ou duas aulas. Vamos falar ainda sobre a reforma calvinista e a reforma anglicana e também sobre a reação da Igreja Católica, que é a contra-reforma. Obrigado pela atenção. Até uma próxima aula. Um abraço a todos.